A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para as suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Boa noite, igreja amada. Muito bom tê-los conosco nessa noite. Muito bom ter você que está nos assistindo. Hoje é a noite de quebra de maldições. Logo após a palavra, nós já entramos na quebra. E eu estou numa série de palavras falando sobre a influência da autoimagem na sua fé. Como você se vê? Antes de começar a palavra, abrace teu coração. Diga comigo: Espírito Santo, eu abro meu coração para que maldições sejam quebradas. Todos os limites, cercas, sejam tiradas da minha vida. Eu quero crescer, eu quero me tornar uma pessoa melhor, ter uma família plena. Em nome de Jesus, cura a minha autoimagem, restaura ela. Eu quero me ver como o Senhor me vê. Em nome de Jesus, põe a mão na tua cabeça agora. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, eu te dou graças porque o Senhor nos deu a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Diga obrigado, Jesus, porque eu tenho a mente de Cristo. Tudo que é bom, perfeito, agradável, é isso que vai ocupar minha mente. Em nome de Jesus. Papai, eu quero repreender agora essa ação das trevas nessa mente, a mente que está deturpada por pensamentos negativos, maldições hereditárias, por tantas informações erradas, tanta influência que ela recebeu na sua vida, desde quando ela estava no ventre da sua mãe. Em nome de Jesus, que o poder da tua palavra, Deus, venha destruindo agora as correntes de ferro, abrindo as portas de bronze, no nome de Jesus. Sai agora todo demônio, sai agora toda maldição, sai agora toda doença, sai agora toda ansiedade, sai agora todo medo, sai agora no nome de Jesus Cristo, do alto da cabeça até a planta dos pés, essa tristeza, esse cansaço, essa insônia, em nome de Jesus, que o seu povo seja liberto agora, para receber sua palavra, ser encorajado, inspirado e fortalecido pelo Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Amados, como é importante esse momento que nós vamos fazer, que nós fazemos nas quartas-feiras, de quebra de maldições, porque a maneira como você se vê, ela faz toda a diferença, ela sobrepuja até a vontade de Deus. Deus, ele não pode fazer nada pela sua vida, enquanto você não mudar a tua maneira de pensar. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele passou por algumas vilas, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres. Olhe, a maneira como você se vê, ela determina se Deus pode ou não agir na sua vida. Às vezes as pessoas acham que Deus, ele não age porque Deus faz acepção de Deus, ele está ouvindo outra pessoa, Deus não me ouve. Não existe filho preferido para Deus. Deus, ele amou a todos. O que nós precisamos mudar é a maneira como você se vê. A maneira como você se vê determina a qualidade e o tamanho da sua fé. Porque se você olhar para você e você pensar pequeno, se você pensar fracasso, como um fracassado, se você pensar como alguém que é preterido, alguém que não é importante, alguém que não é valioso, quando você ora, a sua fé, ela é inativada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz que quando nós encontramos Cristo, nós nos tornamos uma nova pessoa,
uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. A nossa autoimagem, ela é formada desde a sua infância. A maneira que você vê, ela é formatada na sua vida por experiências que você teve, experiências com familiares, experiências com amigos, experiências da vida, e muitas delas destruíram a tua autoimagem. Por isso que quando nós encontramos Cristo, nós temos a solução e a maneira de restaurar a nossa autoimagem. A única maneira de você ter a sua autoimagem restaurada é ter um encontro real com Cristo. Aqui está o porquê que muitas pessoas, eles fazem cursos, eles investem muito na sua vida, fazem tratamentos, mas a vida dela não rompe, ele não consegue romper. Sempre tem um limite, porque a tua autoimagem, ela só pode ser transformada com o encontro com Cristo, só com Cristo. Esse texto ele está dizendo, aqui é uma chave para que você restaure a tua autoimagem. Quando você encontra com Cristo, Deus ele te faz uma nova pessoa. E essa nova pessoa, eu quero te apresentar ela. Você ainda não conhece a nova pessoa que Deus criou. E você vai conhecer uma nova pessoa que está aí dentro de você. E ela está vindo à luz no nome de Jesus. Que nova criatura que é essa? É uma nova criatura criada por Deus. A terra prometida, a gente chama de terra prometida, ou a vida plena, ela não pode ser acessada com a mente medíocre. Ela não pode ser acessada se nós pensarmos como um gafanhoto. Se nós não temos a capacidade de pensar como filhos de Deus. Vou te citar um exemplo. Davi e Golias. Quantos conhecem a história de Davi e Golias? Davi era pequeno, de estatura, mas grande de mente. Ele era pequeno de tamanho, mas a mente dele era muito grande. A autoimagem dele era muito forte. Golias era grande, forte, gigante, só que uma mente fraca, uma mente incapaz. Ele tinha uma mente de fracassado. Davi, ele ganha a batalha de Golias pela capacidade que ele tinha de se enxergar um filho de Deus vencedor. Ele ganhou aquela batalha, e a batalha que ele enfrentou, que ele tinha desvantagem fisicamente, ele venceu, porque na mente dele, ele sabia que ele era importante, ele se via da maneira certa, ele se via como um vencedor, ele se via como um grande guerreiro, ele tinha as experiências que ele venceu lá atrás, e ele falou que não vai ser diferente com este, eu também vou derrotá-lo pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho dentro de mim alguém que é mais poderoso. Pode dar um forte aplauso a Jesus. Amados, Davi ele era pequeno fisicamente, mas uma mente de gigante, uma mente muito poderosa. E é isso que você precisa criar em você, uma mentalidade nova, de quando você olhar para você e você se enxergar como um vencedor. Eu costumo falar, eu tenho uma filha minha que ela gosta muito de olhar de espelho, e olha de espelho, onde tem um espelho, eu falei assim, para ter uma tortura com você, eu mudar para uma casa que não tem espelho. Ela gosta muito de ficar olhando, e eu falo assim, você se acha bonita, né? Ela falou assim, eu nasci assim. Eu falei, você está indo nos cultos de quarta-feira, né? Você está assistindo os cultos de quarta-feira, você está indo nos cultos. Ela falou assim, eu já nasci assim, eu sou bonita, eu sou de Deus, e isso faz toda a diferença. Vai ver as notas dela na escola, como que é importante. Às vezes as pessoas não se valorizam, não entendem o valor que elas têm, não entendem a beleza que elas têm. Posso ouvir um amém? Sabe qual é o maior motivo? O maior motivo de vivermos uma vida de sofrimento não é porque você nasceu numa família pobre. Eu já quero te falar isso.
Não é porque você não teve condições na vida para estudar. Não é. Porque muitas pessoas falam: eu não tive condições, ninguém me ajudou, eu não tive alguém que me apoiasse, eu não tive alguém. Não. As pessoas vivem no sofrimento porque a mentalidade delas é uma mentalidade de fracasso. Porque tem muitas pessoas que nasceram na família pobre. Na verdade, a maior parte dos homens vencedores do mundo, eles nasceram numa família desfavorável. Eles não nasceram em um ambiente favorável. Davi não nasceu num ambiente favorável. Davi nasceu em um ambiente desfavorável. Seu pai não acreditava nele. Ele era o menor da sua casa. Ele não tinha porte para um homem de guerra, um soldado. Ele era um menino que cuidava de ovelhas, mas dentro dele existia um rei, e seu pai não via. E você precisa entender que dentro de você existem coisas extraordinárias, e você precisa começar a mudar a maneira como você se vê. Se você não mudar a maneira como você se vê, você não sai da vida de sofrimento. E porque, na verdade, o problema não está nas oportunidades que não surgiram, não está na falta do dinheiro, não está nas pessoas que não te apoiam, está na tua cabeça, está na tua maneira como você se enxerga. A maior parte das pessoas que vivem numa vida de sofrimento é porque se consideram pequenos e insignificantes. Quando nós começamos a nos ver dessa maneira, somos inseguros no relacionamento, somos inseguros, somos atormentados pelos ciúmes, pelo medo. Eu lembro que eu vivi muito tempo assim. Antes de me casar, uma das coisas que eu pedi para Deus é que minha esposa já tivesse feito faculdade, porque eu não tinha estrutura emocional para estar em casa e ela na escola estudando. Eu não tinha estrutura emocional, porque eu tinha medo, era inseguro. A insegurança, a maneira como a pessoa se vê. E Deus foi curando meu coração. Deus foi curando meu coração. E eu sou totalmente seguro com a esposa que eu tenho. Totalmente seguro na vida. E isso foi uma cura no meu coração tremenda. Porque eu comecei a me ver como Deus me vê. E essa série de palavras é para restaurar como você se vê. O problema de como nós nos vemos é com os vínculos. Se nós vinculamos com situações carnais, e as pessoas vão viver na dependência. Por isso que as pessoas ficam na dependência de vícios, da pornografia, de jogos e de tantas coisas. Mas toda a raiz está na maneira como você se vê. E isso, as pessoas não conseguem mudar isso de qualquer maneira, mas a palavra de Deus tem o poder de restaurar isso. E hoje eu quero te dar algumas chaves preciosíssimas. A chave para você ter a mente restaurada, ou seja, a sua autoimagem restaurada, é você se voltar para Cristo inteiramente. Por isso nós temos o Revisão de Vidas. Querido, quando você mergulha em um encontro com Deus, porque quando você encontra Deus e você começar a ouvir a voz dele, você passou a tua vida inteira ouvindo: você não é capaz, você não consegue, eu não acredito em você, você não dá conta. Às vezes as pessoas não falam assim, mas elas agem dessa maneira, e nós nos sentimos assim. E quando você encontra Deus, Deus vai pegar e vai quebrar todas as correntes, vai tirar todas as muletas, vai te mandar levantar da cadeira de roda. Deus vai mandar você levantar, porque Deus acredita em você, porque Ele olhou para dentro de você e vê o que tem aí dentro. A chave é ter um encontro com Cristo. E acredite que apesar de merecermos a rejeição, por causa dos nossos pecados, o sangue de Cristo nos faz merecedores e nos restaura.
Essa daqui é uma grande preciosidade. E eu vou te contar umas histórias. Acredite, como que eu faço, Edmilson, para trabalhar na minha autoimagem? Acredite que mesmo merecedor de ser rejeitado, nós somos merecedores. Nós não merecemos ser aceitos. Nós merecemos ser rejeitados pelos nossos pecados. Mas apesar dos nossos pecados, Cristo, quando morre por nós, o sangue dele está em nós. E você é filho de Deus agora. Você não é mais rejeitado, você não é mais pequeno, você não é mais insignificante. Você se torna alguém importante, porque você está ligado com alguém importante. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Vocês já viram alguns leilões? Já em televisão, tem o leilão da bicicleta da princesa Diana. Sabe aquelas bicicletinhas monarquizinhas assim, valor de R$150. Se fosse comprar no Brick, ela foi leiloada por R$142 mil. Uma bicicleta que valia R$140, foi vendida por R$142 mil, porque quem era a dona dela? Ela, a princesa Diana. Um manuscrito de uma canção dos Beatles, escrita por Paul McCartney, foi vendida por R$4.600.000. O príncipe William se casou e o bolo dele foi fatiado, e um pedacinho do bolo foi vendido num leilão por R$38 mil. Sabe o que significa isso? Deixa eu te dar uma chave. Escute o que eu vou falar para você. O valor de algo é determinado no que ele está vinculado. Você pegou? O valor de algo está vinculado a quem ele está ligado. Ele está ligado. As coisas comuns se tornam extraordinárias. As coisas comuns se tornam extraordinárias, valiosíssimas, quando elas estão ligadas a alguém importante. Quantos compreendem? Diga amém. Agora, você sabia que você está ligado ao Todo-Poderoso? Você tem noção do que é isso? Você e eu estamos ligados. Você é o pedaço de bolo lá, você é aquela bicicleta, que aos olhos do mundo ninguém não vale nada, lá é R$140, mas agora você está ligado com o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O teu valor não é mais determinado por algo que é visto lá fora. Agora você está ligado a alguém muito importante, e é o Deus do céu. Ele é o Criador de todas as coisas. Meu Deus, você precisa mudar. Você tem que parar de andar de cabeça baixa na vida, parar de aceitar as coisas medíocres, parar de aceitar que a vida é assim, que você não tem, porque você não teve oportunidade, porque você não tem dinheiro. Não é verdade. É a maneira como você está se vendo, é a maneira como você está se enxergando. Isso está determinando os resultados que você está vivendo. João capítulo 15, versos 5 ao 7. Olha que texto maravilhoso. Eu sou a videira, vós as varas. Diga, eu estou ligado à videira, que é Jesus. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse é precioso, porque sem mim nada podeis fazer. Quando você quebra um ramo, joga no chão, ele vai secar. Agora, quando você está ligado, escute isso, não existe como, é impossível um ramo estar ligado a um tronco que tem plenitude, a um tronco que tem saúde, a um tronco que tem riqueza, e este ramo ser miserável. É impossível isso.
É impossível. Você está ligado com Deus que é rico em todas as coisas, que é rico em recursos financeiros, que é rico em saúde, que é rico em graça, em perdão, e você não pode viver uma vida menor do que aquilo que Ele tem e dá a nós. Posso ouvir um amém? Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E como a vara vai se secar. É assim uma pessoa que não tem uma autoimagem boa, que não tem uma autoimagem que veio do céu, restaurada, ela seca, ela está secando, cada dia ela está secando, porque ela se vê naturalmente, ela não consegue se ver vinculada com alguém importante. Quantos estão compreendendo? E a Bíblia diz assim: e os colhem, lançam no fogo e ardem. Quantas pessoas estão ardendo no sofrimento? Ardendo no sofrimento porque a autoimagem está distorcida. Porque ele se vê isolado, sozinho. Ele não se vê no todo, ele não se vê vinculado, ele não se vê a quem ele pertence, ele não se vê que ele é importante, ele não se vê que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo, ele não se vê que ele é uma preciosidade, ele é uma obra-prima de Deus. Jesus, quantas pessoas vivem ardendo no sofrimento, porque elas não aceitam o melhor de Deus, elas não aceitam que a vida mande para ela, para que Deus mande para ela o melhor. Diga misericórdia. Aí a Bíblia diz: se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem ligados a mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Diga: se as minhas palavras, olha a chave, se as minhas palavras, se a palavra de Deus começar a entrar na sua vida, e você começar a se ver dessa maneira, é impossível você viver uma vida medíocre. É impossível você viver uma vida na dor, na ardência. Não, você vai viver cheio da riqueza de Deus e da plenitude. Aí ele diz: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quando você, olha, tinha um centurião, um homem, um grande soldado do exército de Roma, chegou para Jesus e falou: Jesus, eu estou com um servo na minha casa, ele precisa ser curado. E Jesus falou: vamos lá. E ele disse: não tenho nem permissão. Ele tinha uma autoimagem, ele reconhecia que ele era pecador. Ele disse assim: olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, porque ele devia ter muitas coisas erradas. Ele se sentia que ele não era merecedor da presença de Jesus na casa dele, mas ele sentia que ele era merecedor da cura. E ele disse assim: se o senhor enviar só uma palavra, o meu servo será curado, porque eu sou um general, eu envio meus soldados, eles vão, eu falo para eles vir, eles vêm. Se o senhor falar, somente uma palavra há de curá-los. A tua autoimagem, quando ela é completa, você não somente recebe os milagres, você desfruta de uma vida íntima com o Espírito Santo e com Deus. Este homem, ele tinha uma autoimagem metade. Ele sabia que Jesus iria atendê-lo, porque Jesus era misericordioso, e ele tinha muita fé para isso. Ele não tinha fé para relacionar com Deus. O desafio para você é que você não somente receba os milagres, mas é que você receba os milagres, viva a vida plena e desfrute da presença maravilhosa de Deus na sua casa. Olhe para você da perspectiva daquele que transformou sua vida. Esse é o meu desafio. Não olhe para você da maneira que o mundo te vê. Não olhe para você da maneira que as pessoas te veem. E eu vou te falar algo: nem seus pais sabem quem você é, nem eles. Eu olho para minhas filhas, eu não sei o que Deus é capaz de fazer através delas. E eu falo: Deus, eu só não quero gerar limites. O apóstolo Paulo, antes de ser
apóstolo, ele era Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele consentia com o assassinato de muitos cristãos. Mas quando Saulo, ele tem um encontro com Cristo, a vida dele é transformada. A vida dele, a imagem dele, o coração dele, e aquele homem rancoroso, aquele homem que consentia com a morte de outras pessoas, por amor à religião dele, ele é transformado em um homem humilde, um homem de coragem, um homem de fé, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, e foi capaz de entregar a sua vida até a morte, nos últimos dias da vida dele. É isso que acontece na nossa vida, quando nós recebemos a Cristo, uma transformação. E é essa transformação que precisa acontecer na sua vida. É essa transformação que precisa acontecer na sua visão que você tem de você mesmo, na sua perspectiva, da maneira que você se vê. Você precisa olhar para você e não mais enxergar um pecador, mas enxergar alguém que é santificado pelo sangue de Jesus, não pelas minhas obras, mas pelo sangue de Cristo na minha vida. Então eu vejo na perspectiva de Deus. Eu não me vejo mais como um doente, eu me vejo como uma pessoa saudável pela perspectiva da cruz de Jesus. Salmo capítulo 16, verso 11. Quando, Edmilson, a transformação acontece na minha vida? Quando eu abandono o manto do meu passado. Far-me-ás ver. Deus vai te fazer ver, conhecer a vereda da vida. Deus te fará conhecer qual é o caminho para ter uma vida plena. Amém? Deus te fará ver o caminho de uma vida cheia de alegria, de força, de graça. Na tua presença há o quê? Pode ler comigo. Há o quê? Fartura de alegria. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você vai ter fartura de alegria. Dá um sorriso para ele aí. Você está meio tenso. Fartura de alegria. Fartura, você vai ter alegria para você e vai dar para os outros também. Já viu aqueles bezerrinhos quando está nos potreiros, né? Novinho, todo pulando, saltitando. Minhas filhas, elas não andam, elas saltitam. Elas andam assim, de tanta alegria. É de tanta alegria. Seus filhos serão assim, você será assim. Você terá tanta alegria. Far-me-á ver o caminho, e na tua presença haverá fartura de alegria. A tua mão direita, delícias perpetuamente. Não é só um tempo, aquele negócio que a vida é assim, altos e baixos. Não, a Bíblia diz que existe um momento que você chega no topo, existe um momento que você chega na estabilidade da vida, em nome de Jesus, e você vai ter delícias, bênçãos, em nome de Jesus. Quando eu lanço o manto do meu passado para trás, quando você para de olhar para os seus defeitos, quando você para de olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que você não consegue fazer, para as coisas que nós temos, e todos sabem aquela camisa branca que você colocou e caiu uma gota daquele macarrão bolonhesa que você estava comendo, aí caiu uma gotinha lá, aí você, branquinho, só tem aquela gota, você não olha na brancura, você só olha naquela gota vermelha. Quando você tem esse encontro com Cristo, você vai poder dizer: eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova identidade. Diga: eu sou uma nova pessoa. Mais forte: eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova identidade. Quando você começa a declarar isso, entender, isso se torna verdade para você. E isso é um processo. Aqueles que têm alguma enfermidade devem conceber uma autoimagem de saúde. Você está enfrentando uma enfermidade, você tem que conceber uma autoimagem de saúde, de pessoa saudável. Você não pode
olhar para você e falar assim: eu vivo doente, eu sou doente. Uma pessoa que está vivendo dessa maneira, ela precisa olhar e falar: peraí, Cristo levou sobre si as minhas enfermidades, e eu preciso conceber essa imagem de pessoa saudável. Eu preciso conceber a imagem de uma pessoa próspera dentro de mim. Eu jamais conseguirei uma promoção no meu trabalho, progresso na minha empresa, nos meus negócios, se eu olhar para mim e não me ver uma pessoa próspera. Você precisa olhar para você e ver uma pessoa que foi enriquecida em todas as coisas, no nome de Jesus. E o que eu quero dizer é: você não tem nada a ver com a enfermidade. Você não tem nada a ver com a pobreza. Isso tudo Cristo carregou na cruz, no nosso lugar. E você precisa começar a agir em fé. Agir em fé é agir acima dos meus sentimentos, daquilo que eu estou vendo, daquilo que os meus olhos estão enxergando, e eu começo a enxergar da maneira de Deus. Então eu sou livre das correntes do diabo e da ansiedade, no nome de Jesus. A minha imagem, ela deixa de ser frágil, ela deixa de ser enferma, e ela começa a ser construída como Davi, um guerreiro na cabeça, um guerreiro forte. Ele era pequeno de estatura, mas ele tinha uma mente extraordinária, ele tinha uma autoimagem, uma confiança, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que ele era escolhido de Deus. E você precisa desenvolver isso na sua vida, desenvolver essa mente que vai garantir a você superar toda a enfermidade, você superar todo problema na tua vida, você superar todo problema conjugal, superar todas as deficiências emocionais, no nome de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 17, eu quero ler alguns textos agora, e eu quero que você grave esses textos, para que você comece a se ver através deles. Sempre quando você vir aqui, traz um papel, uma caneta, ou escreva no seu celular. Pegue isso daqui agora, os próximos textos que eu vou ler rapidamente, para que você comece a se ver por estes textos, pelas escrituras, como Deus vê você, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Definitivamente, queridos, nós precisamos criar uma autoimagem saudável, porque Cristo levou as nossas doenças. Você não tem nada a ver com doença. Você quer saber? Às vezes eu estou sentado no meu sofá, e vem um pensamento do inferno na minha cabeça. Você vai ter um problema do coração, você vai morrer que nem teu pai, não, que nem teu avô. Aí vem um pensamento do inferno. O que eu faço? Mateus 8,17 nele. Na hora eu digo: em nome de Jesus, ele tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Vem um pensamento de fracasso: você não vai dar conta de pagar as suas contas. Meu Deus é o dono do ouro e da prata, ele é o Todo-Poderoso, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora você precisa permanecer na palavra. Esses textos você tem que decorar, porque quando vir um pensamento ruim, negativo, você não vence dizendo: sai para lá que eu não te quero. Jesus não falou: sai para lá, diabo, você está errado. Ele disse: está escrito. Diga: está escrito. É isso que você, quando vem um pensamento, o poder da palavra, da onde você foi criado, tem poder na tua vida. Esse tem o poder. O inimigo respeita esta arma. Ele não respeita xingamento, ele não respeita valentão, ele não respeita pessoas, ele respeita a palavra, ele respeita a poderosa palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Por isso você não vai ficar doente em nome de Jesus. De que você morrer, você vai morrer saudável. Eu falei: Deus, vou morrer com saúde, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. O pecado não pode mais dominar. A promiscuidade, a mentira,
né? Todo tipo de pecado, as maledicências, falar mal dos outros, isso não tem poder sobre a tua vida, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Sabe o que significa isso, querido? Que há mais de 2000 anos atrás, você já venceu o pecado na tua vida, e você venceu a doença na tua vida, na cruz do Calvário, no nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição. Nós não precisamos mais carregar maldição. Maldição que vinha de geração em geração, maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Quando vem um pensamento de você repetir história familiar, quantas vezes vem o pensamento na minha cabeça: ó, você vai repetir a história do seu pai largou da tua mãe, teu pai não conseguiu sustentar um casamento no início. E eu sempre declarei, todo pensamento de maldição, toda maldição está quebrada. Cristo levou, eu não preciso repetir isso na minha vida. Como isso é importante. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado na cruz? Cristo. Cristo se fez maldito. Ele escolheu, foi escolha dele ser pendurado na cruz. Ele não foi porque os outros o levaram para a cruz. Ele podia muito bem ter se livrado daquilo. Ele foi para que você pudesse ser livre, no nome de Jesus. Você não precisa repetir mais histórias de fracassos financeiros, emocionais. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo o quê? Você tem problema com gente rica? Você vai ter problema com Jesus. Jesus era rico. Pode falar amém. E por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza você enriquecesse. Isso daqui não tem interpretação não, é o que está escrito. Enriquecer em todas as coisas. Deus é glorificado quando você cresce. Deus é glorificado quando os seus filhos avançam. Deus é glorificado quando os seus filhos prosperam. Quando os seus filhos conquista sua casa própria, sai da dívida, se torna empresário, começa a empregar pessoas. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Pega essa palavra, o dia que vir um pensamento de pobreza na sua vida: ah, tá bom assim. Não, Deus, Ele tem o melhor para a minha vida. Este sonho que Deus me deu, ele não é utopia, é um sonho. Sonho é realidade, não é ilusão, é esperança. Esperança na palavra. Ilusão é quando você está esperando pelos homens. Esperança é quando você espera pela promessa de um que nunca mentiu na vida, e que tudo que ele fala se cumpre no nome de Jesus. Isso é esperança. Amados, eu estou falando para vocês, não é ilusão. Ilusão é quando as pessoas estão colocando a sua expectativa nos homens, no que os homens falaram. Esperança, quando eu coloco a minha expectativa num Deus Todo-Poderoso, que Ele não pode mentir, que a sua palavra não volta atrás, a última palavra é a dele, Ele escreveu, Ele vai fazer cumprir. E por último, Efésios 2, 4 ao 6, a Bíblia diz: mas Deus, que é riquíssimos, Deus, Ele tem em abundância. E Deus, eu quero te dar uma notícia: Deus, Ele gosta de dar. Deus, Ele ama dar. Deus, Ele ama abençoar. Ele é abençoador. Ele faz, é da natureza dele. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas. É aquilo que eu falei para vocês. Sua autoimagem começa a mudar quando eu acredito que mesmo eu sendo merecedor de ser rejeitado, o sangue de Jesus me purificou, me lavou e me fez justificado, me fez merecedor das maravilhas de Deus. Ele nos vivificou junto com Cristo pela graça. Ou seja, não somos nós. A graça significa, olha, não é o que você fez, não é o que Cristo fez na cruz. Verso 6, ele diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Onde você está hoje? Qual a sua posição? A palavra justiça significa estar na posição de concordância com o governo. Estar em concordância
posicionado com um governo instituído. Quando você sai fora dessa posição, você deixa de estar em concordância com um governo, você está injustamente. E a Bíblia diz que a tua posição você está assentado com Ele, com Cristo, nas regiões celestiais. Na prática, é como se você tivesse uma conta conjunta com Jesus. Agora você imagina uma conta conjunta com um monte de zerinho do lado direito. E isso você precisa acreditar, entrar dentro de você, entrar dentro do teu coração e começar a viver dessa maneira, começar a se ver dessa maneira. O último texto, pode subir, equipe de louvor, amor, pode subir aqui também. Quando você conseguir se ver através dos olhos da Bíblia, o meu desafio para você é: se veja nos olhos desses textos. E o segundo desafio é: mantenha essa imagem na sua mente, no seu coração. Quando você estiver enfrentando uma luta contra uma enfermidade, você vai se ver saudável. Quando você estiver lutando pela tua vida profissional, você vai se ver por estes olhos. Quando você estiver lutando pelo teu casamento, pela tua vida, pela libertação de algumas coisas dentro de você, você vai se ver por estes olhos. E aquilo que te atormentava tanto vai ficar para trás e você nem vai mais se lembrar disso, em nome de Jesus. Olha que texto. E aí você vai começar a fazer o quê? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O que eu quero falar para você? Não se esqueça daquilo que Jesus fez por você na cruz. O preço que Jesus pagou foi caro demais para você se esquecer. Jesus pagou um preço caro demais para você não ser mais pobre. Jesus pagou um preço caro demais para você não viver mais na miséria, não ser doente, não viver mais no sofrimento. Jesus pagou um preço. Por isso eu vou me lembrar dessas coisas, vou me lembrar, não vou me esquecer. E ele diz: Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verso 4: que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Fique em pé no teu lugar. Eu quero que você saia deste lugar hoje. Querido, eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, eu morava num quartinho de 1,5 por 1,5. Era um quarto que eu alugava dentro de uma casa de uma pessoa, de um sírio-libanês. Gente, era uma vida sofrida. Tinha uma refeição por dia, quando eu tinha muito. Mas eu sempre acreditava nessa palavra. Vivia sozinho. 15, 16 anos, 17 anos. Tendo que pegar a carona todo final de semana para casa dos meus pais, para levar a roupa para minha mãe lavar, porque eu não tinha dinheiro para pagar para lavar a roupa. Mas esses textos estavam na minha mente. Eu estava vivendo na solidão, mas eu me enxergava com uma família constituída. Eu só olhava para trás e via família destruída. Eu vim de uma família destruída, separações, dores, sofrimento, mas eu não olhava para as experiências passadas. Eu peguei o manto passado e joguei para trás, e eu olhava só para esses textos, só para essa palavra. Jesus, e Deus foi abrindo as portas. Deus abriu a porta do meu trabalho, Deus abriu a porta das promoções, Deus abriu a porta de negócios, Deus foi abrindo as portas, Deus abriu a porta de relacionamento, Deus foi mudando. A minha vida foi transformada por esses textos. Pega esses textos e comece a se ver dessa maneira. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.